Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Quantas vezes é que você já ouviu pessoas a falarem de decisões de um ano novo? E quantas vezes é que você viu que pessoas começam um programa, por exemplo, programa de fazer exercício, ou que fazem uma decisão de que vou parar de fumar, ou fazem uma decisão de que vou reduzir o peso, mas começamos, mas ao fim de um certo período desistimos e paramos. Queridos irmãos, a minha pergunta é a seguinte: você está convencido a seguir um programa? Ou está convicto? O programa mais importante que precisamos estar convictos é a nossa responsabilidade número 1 na nossa vida, que é de sermos cristãos e de seguirmos a Cristo. Queridos irmãos, isso é que nós somos. Nós somos cristãos. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. E como discípulos de Jesus Cristo, precisamos de estar convictos nesta chamada, nesta profissão, nesta convocação. Leiam comigo, se faz favor, em Atos, capítulo 24, versículo 25. Vemos aí quando Paulo estava perante Félix e a esposa dele, Drusila, que era judia, e então Paulo estava a falar acerca da fé em Cristo Jesus, e no versículo 25 diz: dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Estamos a falar aqui de que quando fazemos um compromisso, precisamos de ter domínio próprio, não só para começar, mas continuar até ao fim. E por isso a pergunta é: você está convencido ou você está convicto? Vejam comigo, se faz favor, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Diz aí: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Em outras palavras, irmãos, o juízo começa em nós, na Igreja de Deus. Sim, o juízo vai ser para o mundo inteiro, mas começa em nós. E por isso, quando lemos há pouco que Paulo estava a falar da justiça, do domínio próprio e do juízo, vai haver um juízo. Vai haver um juízo final. E os ímpios vão ser castigados. Leiam, se faz favor, em Judas, versículo 14 e 15. Judas, versículo 14 e 15. Judas, versículo 14 e 15. Diz assim: quanto a este foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Queridos irmãos, vai haver um juízo. Diz aqui: quando Jesus Cristo vier.
com os seus milhares de santos e anjos, ele vai exercer juízo contra todos. Vai haver juízo na terra. E que diz assim: para fazer convictos todos os ímpios. Neste contexto aqui de Judas está a dizer que estas pessoas muito pecaminosas vão ser condenadas. Mas muitas vezes precisamos de entender que o julgamento final também é um processo. E que quando Jesus Cristo vier, vai haver uma separação e vai haver um processo de arrependimento e de mudança e de conversão. E para fazer convictos todos os ímpios, vai haver um processo daqueles que se arrependam quando vierem a ter conhecimento da verdade. Quando o coração deles for compungido e se arrependerem, vão ter uma oportunidade de arrependimento, porque muitas pessoas no mundo nunca vieram a ter conhecimento do verdadeiro Cristo. Até muitas pessoas morreram sem conhecerem o verdadeiro Cristo. E por isso vai haver um período em que os corações deles vão ser tocados e compungidos, tal como lemos que aconteceu no período de Atos 2, quando foi o dia de Pentecostes, depois da ressurreição de Jesus Cristo. Leiam aqui em Atos capítulo 2, versículo 37. Lê-se em Atos 2, versículo 37, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Tocou o coração. Ficaram convictos que tinham que mudar. Não é meramente convencidos, mas convictos. E perguntaram a Pedro e os demais: que vamos fazer? Que faremos, irmãos? E depois lê-se que diz para se arrependerem. Um arrependimento verdadeiro. E às vezes eu tenho pessoas que me escrevem e dizem: olha, eu estou arrependido, mas irmãos, eu gosto sempre, antes de batizar uma pessoa, de perguntar e verificar que a pessoa de facto entende completamente o que é este compromisso. E por isso eu sigo o que eu chamo um processo de aconselhamento, para as pessoas entenderem bem o que é que estão a comprometer-se. Entenderem bem. Mas continuando. Quando as pessoas são batizadas e recebem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus depois vive nelas, mas habita nelas, como devia dizer. Mas antes de serem batizadas, o Espírito Santo está com essas pessoas. E então Jesus Cristo, antes de morrer, na noite que foi traído, falou acerca disso. E vemos aqui em João, capítulo 16, versículo 7 e 8. João 16, versículo 7 e 8 diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, isto é, o Espírito Santo, não virá para vós. Porque Jesus Cristo foi para o Pai, nos redimiu, estabeleceu a reconciliação de nós com o Pai, e nós, está claro, temos que nos arrepender, estar reconciliados. E depois diz assim que Ele vai enviar. Porque diz assim: porque o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for e vou-lo enviarei. Jesus Cristo nos envia o Espírito de Deus. E quando nós recebemos o Espírito de Deus, Ele convencerá. Mas a palavra convencerá aqui seria traduzida mais corretamente como fará convictos. Fará vocês convictos. Fará o mundo convicto
do pecado, da justiça e do juízo. Convictos do pecado, isto é, não só convencidos, mas convictos, para chegarem ao ponto de verem que têm que se arrepender. Convictos da justiça, para estarem não só convencidos, mas convictos do que é justo, da maneira de viver justa, da justiça, e por isso, em terceiro lugar, diz, e do juízo. Porque Jesus Cristo virá. O príncipe deste mundo está julgado. Satanás está julgado e vai haver justiça. E por isso, nós, olhando para isto, temos de ter domínio próprio de vencer as nossas fraquezas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Por isso é que Paulo, quando estava a falar a Félix, estava a dizer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo, porque o Espírito Santo nos faz convictos de que pecamos. Temos que nos arrepender do pecado. Temos que viver uma vida diferente na justiça, na justiça de Deus. Porquê? Porque vai haver um juízo e por isso temos que estar a vencer com domínio próprio até ao fim. Mas, queridos irmãos, não é meramente convencidos, como as pessoas fazem uma decisão, por exemplo, olha, eu vou parar de fumar, mas não param. Ou param por uns dias, param por um mês, param por um período, mas depois começam de novo. Ou vou reduzir de peso. E sim, reduzem peso, mas depois, pronto, já consegui, depois ficam assim a descansar e sem reparar o peso vai subindo, porque têm que manter nesta luta continuamente até ao fim. Queridos irmãos, por isso, precisamos de estar convictos do pecado. Convictos. Como lemos aqui, no João capítulo 16, diz, continuando a ler o versículo 12, tenho ainda muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Não forçará, vos guiará a toda a verdade. Porque não fará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito nos guia. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o agente de convicção. É o agente que nos faz convictos. Nos guiará a toda a verdade. E, queridos irmãos, então quais são os agentes de convicção? São as palavras de Deus e o Espírito de Deus. Vejam aqui em João 6, 63. João 6, 63. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus é espírito. É uma palavra espiritual. É a vida. É agente de convicção, tal como o Espírito de Deus é aquele que nos guia. E a palavra, quando não lemos, estudamos a Bíblia, e lemos e estudamos, vemos que precisamos de mudar. Por isso a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus são os dois agentes de convicção. Aqui está um ponto importante, irmãos. Um ponto muito importante é que eu não posso estar a berrar, a gritar, a reclamar, porque
isso não vos vai fazer convictos. Sim, talvez os possa convencer temporariamente, mas o que faz vocês convictos é o Espírito de Deus e a Palavra de Deus. Leiam aqui, por exemplo, em Romanos capítulo 3. Vamos ver agora aqui Romanos capítulo 3, muito brevemente, porque o Espírito de Deus nos faz convictos do pecado. Ora, vejamos aqui em Romanos 3, vamos começar a ler do versículo 8. Romanos 3, versículo 9. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Queridos irmãos, todos, judeus e gregos, portugueses, ou espanhóis, ou italianos, ou ingleses, todos estamos debaixo do pecado. Está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Queridos irmãos, nenhum sequer quer dizer que você ponha o seu nome aqui. Por exemplo, eu posso pôr aqui, olha o Jorge, está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ponha o seu nome aí. A garganta deles é o sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Queridos irmãos, não há paz neste mundo, porque nós não conhecemos, por nossa própria natureza, o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Irmãos, precisamos ter temor de Deus. Vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Queridos irmãos, todos nós pecamos. Você e eu, todos nós pecamos. Mas somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Somos feitos justos, de graça, gratuitamente, pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo, o pagamento pelo sofrimento que Jesus Cristo fez de graça para nós, enquanto éramos pecadores. Vejam um bocadinho mais adiante no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente de obras de lei, pela fé de Cristo. Não é pela minha fé. Minha fé é em vão. A fé de Cristo, que Ele fez isso em fé que o Pai o ressuscitasse. É porventura Deus somente os judeus? Não é Deus também dos gentios? Sim, também dos gentios. Não é Deus dos portugueses? Sim, dos portugueses, dos ingleses, dos espanhóis, dos italianos. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, mediante a fé o incircunciso, anulamos, pois, a lei pela fé? Porque somos salvos pela fé. Pela fé de Cristo. Quantas pessoas me escrevem a dizer, olha, somos salvos pela fé, por isso não importa a lei. O sábado não importa. Podem guardar qualquer dia.
Queridos irmãos, o sábado é um dos 10 mandamentos da lei de Deus. É igual, em padrão, a não matarás e não roubarás. Oh, as pessoas não entendem, não pode ser. Mas é. Mas é. E não diz domingo, diz sábado. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Como é isso possível? Como é isso possível? Como é que confirmamos a lei? Porque somos justificados pela fé. Ninguém será justificado por obras da lei. Então não precisamos da lei. Não, irmãos. Não, irmãos. Vamos entender isto muito bem, claramente. As pessoas podem dizer, olha, então não precisamos da lei. Mas, queridos irmãos, se não houvesse lei, não havia pecado. E se não havia pecado, não era necessário ser justificado. É ou não é? Por que é necessário ser justificado? Se podemos deitar a lei fora. Romanos capítulo 4, versículo 15. Diz assim, porque a lei suscita a ira. Sim, quando você quebra a lei, vai haver uma pena por quebrar a lei. Por exemplo, tenho este copo aqui. Se eu abrir a mão e deixar o copo cair no chão, a lei da gravidade fará com que o copo automaticamente vá para o chão e que se parta. E que suje o chão aqui com água. Ou pelo menos molhe. A água está limpa. Mas a lei da gravidade é automática. A lei de Deus é automática. Você quebra a lei, é o pecado. Você quebra a lei da gravidade, tem um resultado automático. Ora, se uma coisa caiu no chão, a gente limpa o chão e limpa a coisa, e isso faz com que a lei da gravidade desapareça? Não. A lei da gravidade continua. Continuando a ler aqui no versículo 15. Porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Se não houvesse a lei da gravidade, o copo nunca caía. Mas, como há lei, há a possibilidade de quebrar a lei. Já há uma lei de trânsito. Você obedece à lei do trânsito ou não? Sim, às vezes os policiais podem fechar os olhos e deixar você passar. Mas podem, por outro lado, ser muito fortes na implementação dos castigos da lei. Isso é decisão deles, da misericórdia deles. Mas a lei continua. A lei continua. Leiam aqui em Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Não permitem, isto é, tenham domínio próprio para não permitir estas paixões. Por que Paulo está a dizer isso? Se somos justificados gratuitamente. Mas, queridos irmãos, se você, por exemplo, está sujeito a uma pena, uma luta, uma multa, uma pena, uma multa de trânsito, quando você paga a multa, você já não está sujeito à multa, porque já pagou a multa. Então as leis do trânsito agora param de existir? Não. Se você quebrar a lei outra vez, então tem outra multa. A lei de Deus existe. Jesus Cristo nos perdoou. Agora temos que andar no caminho, porque senão vamos quebrar a lei outra vez e Jesus Cristo vai ter que nos perdoar de novo. Por isso é que diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis
às suas paixões. Leiam no capítulo 7, versículo 7, ainda Romanos. Que diremos, pois, é a lei pecado? Não, de modo nenhum, não. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. A lei nos diz o que é certo e o que é errado. A lei da gravidade diz, olha, tem cuidado com isto. Há certas leis naturais, a lei da inércia. Por exemplo, uma coisa em movimento vai continuar em movimento, até houver uma resistência para parar esse movimento. A lei da inércia, vocês sabem, há certas leis físicas. A lei nos diz o que é certo e o que é o errado. Mas a lei não corrige a direção. A lei demonstra a você certas coisas que você pode ou não pode fazer. Mas a lei não corrige você para você fazer ou não fazer. Isso é outro assunto. E quando você quebra a lei, você é perdoado por Jesus Cristo, mas isso não quer dizer que agora você pode continuar a quebrar a lei. Isso é uma estupidez, digamos assim. Uma loucura. Olha, eu guiei com o carro, causei um acidente enorme, praticamente podia ter morrido, pela graça de Deus estou a viver, agora então posso continuar todos os dias a fazer o mesmo acidente? Porque Deus me vai sempre tirar desta dificuldade? Não tentes a Deus. Não tentes a Deus. A lei não para. A lei nos ensina o que é o pecado. Mas uma vez que sabemos isso, uma vez que somos perdoados, não podemos continuar a quebrar a lei. Temos que agora andar no caminho correto. Sim, estávamos no caminho, pecamos, Jesus Cristo nos perdoou e agora temos que continuar no caminho. Por isso, aqueles que vão ser justificados são aqueles que estão a praticar a lei. Leiam aqui em Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos 2, versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Simplesmente ouve a lei, mas não a pratica, não vai ser justo. Mas os que praticam a lei, os que obedecem à lei de Deus, hão de ser justificados. Não é a lei que justifica. É o sangue de Cristo que nos justifica, mas uma vez que estamos justificados, temos que manter nesse caminho para sermos justificados. A lei não nos justifica, a lei diz-nos o caminho para andarmos. Uma vez que pecamos, é Jesus Cristo que nos perdoa e põe de volta no caminho. Mas temos que manter neste caminho, porque é os que estão a praticar a lei que serão justificados têm que praticar a lei até ao fim. Vejam comigo se faz favor em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 14. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tem que haver um pregador. Queridos irmãos, temos a palavra de Deus, mas precisamos de encorajamento, precisamos da Igreja de Deus, precisamos dos ministros de Deus para nos guiar, para nos ensinar, para nos encorajar. E como pregarão se não forem enviados? Eu vou ser o ministro de Jesus Cristo, eu vou declarar-me a mim próprio. Queridos irmãos, você não se pode declarar a si próprio, você tem que ser enviado por Deus através de Jesus Cristo. Você tem que ser qualificado e ser enviado pela autoridade de Jesus Cristo, é em nome de Jesus Cristo. Você não pode autodeclarar em nome de Jesus Cristo. Não. Como está escrito,
quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas têm que ser enviados. Têm que ser enviados. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Queridos irmãos, estamos aqui a pregar, a dizer a vocês o caminho da verdade. E quantos de vocês é que estão a ouvir e a mudar a maneira de viver e a seguir o caminho? Queridos irmãos, se houver 100 pessoas a ouvir este sermão, é possível que só 1 ou 2 esteja a seguir o caminho. Isso é chocante, não é? Queridos irmãos, assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nós precisamos ter fé em Deus. Sim, somos salvos pela fé de Cristo. Somos justificados pela fé de Cristo. Mas temos que ter fé em Cristo. Ambos, de fé a fé. De fé a fé. Queridos irmãos, para estarmos convictos, isso não é simplesmente uma conversão física. Olha, eu estou comprometido, eu já estou arrependido, eu estou... É um assunto mais profundo do que isso. E é pena que muitos de vocês que estão a ouvir isto não estão a entender. Muitas pessoas dizem, olha, eu vou ao culto, eu observo o sábado, eu guardo os dias santos. Queridos irmãos, isso não quer dizer que você está convertido. Você precisa ter uma convicção no coração. É uma energia, uma emoção que conduz a você ao verdadeiro arrependimento. Você precisa estar convicto e não simplesmente convencido. Convicto no coração. Precisamos estar convictos do pecado para produzir um compromisso ao arrependimento. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Perdão. Tenho aqui... Talvez seja 1 Coríntios, desculpem. Não? 2 Coríntios. Desculpe, estava... 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Sim, correto. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Queridos irmãos, Jesus Cristo abriu o caminho para estarmos reconciliados com o Pai, mas requer nós, a nossa parte, para estarmos reconciliados com Deus. Queridos irmãos, reconciliação requer, necessita ambos os lados a fazerem a sua parte. Não é só Deus fazer a sua parte e você faz o que lhe apetece. Para haver reconciliação, Deus fez a sua parte, mandou o seu Filho Jesus Cristo para nos reconciliar com Deus. Ele já abriu o caminho. Agora você precisa caminhar nesse caminho e fazer a sua parte. Deus abriu o caminho para estarmos reconciliados com Deus. Nós precisamos de fazer a nossa parte. Por isso diz, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo está aqui a escrever e dizer, não estou só a pedir, estou a rogar, por favor. Por favor. Façam a vossa parte para estar reconciliados com Deus. Temos que chegar ao ponto que
que vejamos reconciliar com Deus como absolutamente necessário. Temos que chegar a esse ponto, que reconciliar com Deus é absolutamente necessário. É um sinal de crença. Crer é obedecer. Queridos irmãos, crer é obedecer. E por isso precisamos estar convictos da justiça. Não é só do pecado, mas da justiça. O Espírito Santo nos faz convictos de justiça. Mas este mundo não tem justiça. Pois é o mundo de Satanás. Mas nós somos de Cristo. Ele nos resgatou. Ele nos comprou com a vida dele. Por isso precisamos de ter justiça de Deus. Não é nossa justiça. Queridos irmãos, precisamos ter sede e fome de justiça. Ora, se precisamos ter sede e fome de justiça, então precisamos ser feitos justiça de Deus. Não é nossa autojustiça. Continuando a ler aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos irmãos, ninguém é justo, nenhum sequer. Acabámos de ler há pouco em Romanos capítulo 3. Não é nossa justiça. A justiça de Deus é perfeita. Esse é o nosso padrão. Por isso lemos, por exemplo, em Mateus 6,32. Busquem o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus. Queridos irmãos, o reino de Deus é a meta. A sua justiça é o caminho para essa meta. A justiça humana, ao melhor, é o legalismo. A justiça humana, ao seu melhor padrão, digamos assim, é legalismo. Isso é longe da justiça de Deus. É incompleta. A justiça humana é incompleta. A justiça humana adiciona pesos à lei, como os fariseus adicionavam pesos à lei. Legalismo. Isso é a parte do amor. Por exemplo, adiciona ao sábado listas do que pode e que não pode fazer. Isso é legalismo. Todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Leiam comigo, se faz favor, em Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas equidades como um vento nos arrebatam. As nossas justiças são como um trapo da imundícia. Conseguimos entender isso? A nossa justiça própria, autojustiça, é porcaria. É porcaria. É imundícia. Um trapo de imundícia. Por isso precisamos nos sujeitar à justiça de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 1 a 3. Romanos capítulo 10, versículo 1 a 3. Romanos 10, versículo 1 a 3. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Está ele a falar acerca dos judeus. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria autojustiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus.
A justiça de Deus é criada em nós através do poder do Espírito Santo quando Cristo vive em nós. E por isso diz, porque o fim da lei é Cristo. O propósito, o alvo da lei é nós virmos a ser, termos a personalidade, o alvo, a característica de Jesus Cristo, a graça e o conhecimento. Precisamos de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o propósito da lei. A lei aponta para Jesus Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E é para todos nós ficarmos justos como Ele é. Esse é o nosso golo. E por isso precisamos ser uma nova criação. Vejam 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é continuar nos nossos pecados, não é continuar a viver da mesma maneira, é uma nova criação, uma nova criatura. E por isso é que diz, como lemos há pouco no versículo 21, somos feitos justiça de Deus. Isto é um milagre, queridos irmãos. É um milagre. É uma questão de usarmos, termos domínio próprio com a ajuda do Espírito de Deus, com a ajuda da força do poder de Deus. E por isso lemos em vários pontos, tal como, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, que diz assim: despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e revistais do novo homem, criado segundo Deus. Tem que haver um arrependimento, tem que haver uma mudança em justiça de Deus e retidão precedentes da verdade. Queridos irmãos, e por isso o Espírito de Deus nos faz convictos do pecado, nos faz convictos que precisamos de seguir este caminho e nos faz convictos do juízo. Nos dá coragem para vencer. Temos que andar para a frente. Temos que lutar continuamente contra o pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não temos resistido até ao sangue. Ora, na nossa luta contra o pecado ainda não resistimos até ao sangue. Queridos irmãos, a luta contra o pecado é uma batalha. É uma batalha contínua, 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 contínua. Uma luta dentro de nós. Não estamos a lutar contra carne e sangue, estamos a lutar contra forças espirituais que estão a tentar influenciar a nós. Temos que resistir com toda a força, até como se desse sangue. Precisamos fazer a nossa parte mais do que 100%. Então Deus fará o que nós não conseguimos fazer. Esse é um milagre que Ele faz, através do poder do Espírito Santo até ao fim. Porquê, irmãos? Porque vivemos num tempo difícil agora nesta era do fim. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, começando no versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Bem, começando no versículo 1, sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens são egoístas. Vocês sabem o que é ser egoísta? Egoísta é um tipo de narcisismo, é um tipo de eu sou importante, os outros não importam.
avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, reverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, sem domínio próprio. Cruéis. Pessoas são cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos de prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, parecem cristãos, mas estão a negar o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo. Foge também destes. Queridos irmãos, o problema é interno. As pessoas são egoístas, como lemos no versículo 2, têm um amor de prazeres em vez de amor de Deus e ao próximo. Uma senhora chamada Melody Walding, que é uma coach executiva, que é uma assistente social, licenciada e professora de comportamento humano no Colégio Hunter, escreveu e disse: como coach executivo e professor de comportamento humano, ouço diariamente leitores que afirmam que trabalham com um narcisista. Isto é uma pessoa egoísta, uma pessoa cheia de si próprio. Essas pessoas reclamam de gerentes e colegas. É culpa do gerente, é culpa do meu colega, eles são egoístas. Diz assim, eles reclamam de gerentes e colegas que tornam a sua vida profissional mais difícil do que deveria e os frustram sem fim. É culpa do gerente, é culpa do patrão, é culpa do colega. E depois diz, eles culpam as tendências narcísticas da outra pessoa pela falta de progresso. E aqui está o ponto importante. Sem perceberem que a sua própria autoabsorção pode estar contribuindo para o problema. Isto é, estão a apontar o dedo, quanto há outros 3 dedos a apontar para eles próprios. E um a apontar a Deus. Quando pessoas apontam o dedo, cuidado, porque estão mais a apontar a ele próprio e outro a Deus. Falando psicologicamente, o narcismo, isto é, o egocentrismo, isto é, estes egoístas, é um traço de personalidade que todas as pessoas possuem, do maior ou menor grau. Com qualquer característica, existe um espectro, um contínuo, de menos ou mais egoísta. Então, essas pessoas que têm atitudes excessivas de egoísmo têm esta necessidade excessiva de admiração, de serem admiradas, de obterem aprovação dos outros. Têm um senso de direito, é o meu direito. Considerando-se um comportamento excepcional. Eu sou uma boa pessoa. Ou são os outros, é que não são, mas eu sou boa pessoa. E sendo condescendente aos outros, olha os outros, não presta. É uma capacidade de reconhecer os sentimentos e necessidades das outras pessoas. Pessoas com relações superficiais e pessoas com várias flutuações de estado de espírito, isto é, muito temperamentais. Um temperamento assim muito para um lado e para o outro. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado disto. Precisamos de mudar. Precisamos de mudar mesmo. Pessoas são obstinadas. O problema dos israelitas, como lemos, eram obstinados. E um dos problemas destas pessoas, neste problema de importância do próprio, até parece estranho, mas é o oposto. O oposto disso, que é o outro extremo, quer dizer, eu sou uma porcaria. Eu nunca vencerei. Eu nunca conseguirei fazer isso. Isso é impossível. Eu sou um fracasso. Nunca conseguirei vencer. Queridos irmãos,
Isso é um outro extremo deste egoísmo, deste foco no próprio. Isso se chama uma conversa interna negativa. Eu nunca conseguirei chegar a esse ponto. Eu nunca conseguirei. Eu sou um fracasso. Queridos irmãos, isto é uma conversa interna negativa. Há uma voz forte que está aqui dentro de nós. Olha, Jorge, tu não vales nada. Nunca vais conseguir vencer. Olha, não vale a pena. Não vale a pena tentar. Vou continuar da mesma maneira. Por que tentar? Porque nunca vou vencer. Por que tentar? Não vale a pena. Não vale a pena o esforço. Vale a pena, irmãos, porque temos aqui esta voz forte, negativa, aqui dentro de nós, que não devemos estar a ouvir. Essa voz interna negativa que você está a dizer a você, você não presta, que você não vale nada, você tem que pôr isto fora. E ouvir aquela voz mansa e delicada que vem de Deus. Este sussurro tranquilo e delicado que vem de Deus. Através do seu Espírito, como toca nas nossas consciências e que nos encorajem de uma maneira mansa e delicada. Vejam em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Vemos aí a situação de Elias. 1 Reis, versículo 19. Quando ele estava muito desencorajado e estava a ouvir esta voz negativa, esta conversa interna negativa na mente dele, e então ele disse assim, vejam, começar a ler do versículo 11, diz assim, disse-lhe Deus, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício, um murmúrio, um sussurro tranquilo e suave. Uma voz mansa e delicada. Queridos irmãos, temos que vencer até ao fim. Precisamos ter a coragem de andar para a frente. E devemos pôr de lado esta voz negativa dentro de nós, esta conversa interna negativa que nos está a dizer, tu nunca vais vencer. Queridos irmãos, você vai vencer com a ajuda de Deus. Nunca duvide, Deus nunca deixará você. Nunca deixará você. Nunca o abandonará. Nunca. 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 Precisamos de vencer até ao fim. Até ao fim. Não é uma hora antes do fim e depois desistir. Você precisa ter a coragem de andar para a frente. Como se lê em Josué, tem coragem, ser corajoso, anda para a frente. Queridos irmãos, a sua meta, o seu golo, a sua objetiva está do outro lado do sofrimento. Queridos irmãos, existe uma luz de esperança, uma luz de glória do outro lado do sofrimento. Os grandes atletas de maratonas, ou seja o que for, têm que puxar contra esta barreira física, têm que puxar. Têm que continuar perante dores. Dores, mais sofrimento. Mais dores, mais sofrimento. Mais dores, mais sofrimento. Tal como Cristo teve que sofrer.
2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Porque assim, como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Meus irmãos, nós vamos ter que sofrer como Cristo sofreu. Tudo o que você deseja está do lado de lá do sofrimento. Veja aqui 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 21. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se vocês fizeram erro, recebem uma tarefa, então receba com paciência. Se, entretanto, quando estão a praticar o bem, sois igualmente afligidos, com dores, com sofrimento, e então o suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isso mesmo fostes chamados. Você está a entender isso? Você foi chamado para a igreja de Deus para sofrer. O quê? É o que diz aqui, irmãos. Para isso mesmo fostes chamados. Fostes chamados para sofrer. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os passos de Jesus Cristo também a sofrer. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Por suas chagas fostes sarados. O nosso sofrimento é necessário para os outros. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1 a 2. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não há um atalho, irmãos. Não podemos descansar. Temos que continuar até ao fim nesta luta de sofrimento. Para isso fomos chamados. Queridos irmãos, lembrem-se que Deus tem um plano para a humanidade. Para sermos parte da família dele no reino dele. Mas, além disso, ele tem um plano individual para você. Individual. Você tem uma responsabilidade específica no reino de Deus que ele tem planejado para você. E por isso precisamos estar convictos agora do pecado, da justiça e do julgamento para estarmos a mudar, para usarmos este domínio próprio, mesmo que seja contra grandes dificuldades, porque a meta está do lado lá do sofrimento. Precisamos de pôr de fora esta voz negativa, esta conversa negativa que nos está a puxar para baixo, esta conversa interna negativa, e temos que andar para a frente em fé, a pôr Deus sempre em primeiro lugar, a decidir a seguir o caminho de Deus. Mesmo que haja dificuldades e sofrimento, temos que completar até ao fim. Leiam comigo, se faz favor, em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Deus vai completar a obra em você. Deus vai completar a obra em você. A pergunta que eu tenho é: você vai desistir? Você vai ouvir esta conversa interna negativa? Você vai desistir porque tem sofrimentos à frente? Ou você vai continuar? Porque diz assim, que Ele começou esta boa obra em vocês e vai completá-la. Por isso diz no versículo 9 do mesmo capítulo: também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovares as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, justiça de Deus, o qual é mediante Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esta é a luz, a glória que está do lado lá do sofrimento. Por isso, irmãos, mantenham-se não simplesmente convencidos, mas convictos do pecado, da justiça e do juízo, para vencerem continuamente através do sofrimento, para chegarem à glória, para virem a ser filhos e filhas de Deus, no reino de Deus, que é o plano que Deus tem para você e para mim.